Olá a todos, estamos aqui então para mais um vídeo de opinião e desta vez será um vídeo de opinião duplo. São dois livros da mesma editora e dentro mais ou menos da mesma temática e dois livros que eu considerei então para o Wall 76 da Dora e o ler é respeitar a história das leituras descomplicadas. E o primeiro livro é então o Executor, de Helmut Ortner, livro de não ficção e aqui, como é óbvio, relacionado então com a Segunda Guerra Mundial. É um livro não ficção puro, portanto é um livro com muitos factos, com muitos dados e um livro que acompanha então aqui e que nos dá o contexto e a história aqui do sistema judicial alemão, mais aqui centrado então aqui do juiz Roland Freisler. Eu vou tentar deixar o nome por aqui porque a minha pronúncia é péssima, e nós percebemos desde logo o livro está muito bem contextualizado, tem muitos factos, a forma como a justiça foi então aqui absorvida por nazis, portanto tudo muito corrupto. É um livro denso, com muita informação. O meu capítulo favorito foi o capítulo 7, eu deixem-me vos mostrar, e é então o capítulo 7, que é Em Nome do Povo, e é um capítulo que está só dedicado então aqui a cortes judiciais, portanto temos aqui vários sentenças, e sentenças essas à morte de que alguém que é contra o regime nazi e portanto eram sentenciados à morte. Temos aqui também tabela, num outro capítulo temos aqui uma tabela, uma espécie de tabela comparativa com o tipo de crime, crime de traição, traição à pátria, depois a parte também de como é que se diz, de ser contra confraternização com o inimigo e portanto todas essas penas, a maioria dos casos era sentença à morte, muitos deles depois eram como é que se diz, a trabalhos forçados, e é um livro duro, mas muito importante, e tal como eu disse, aquele capítulo 7 para mim foi o que me impactou mais, porque temos está lá escrito, né, os factos provados, entre aspas, e depois as acusações de bons camaradas, de pessoas que então que denunciaram quem está a ser julgado, a sentença, tal como eu disse, é à morte. E portanto foi um livro que mexeu aqui um bocadinho também com as minhas emoções, muito então por este capítulo 7, foi sem dúvida o meu preferido. Depois está aqui um ou outro capítulo que também fala de outros casos julgados, temos até casos de padre que foi então também julgado e condenado à morte. E portanto é um livro com alguma dureza de se ler, mas lá está, muito de não ficção, muito então informativo. Eu vou dar 4 estrelas ao livro, apesar deste capítulo 7 ter tido aqui algum impacto. O facto é que senti que depois havia aqui um ou outro capítulo que tinha aqui assim um bocadinho de informação a mais, ou um bocadinho da forma como eu ando a tentar ler mais não ficção, mas ainda não é um género que me agrade totalmente e prefiro aquela não ficção, como por exemplo As Irmãs de Auschwitz, em que está escrito aqui quase como ficção, portanto lê-se de uma forma mais fluida do que estes livros de não ficção acabam por exigir um bocadinho mais de mim, mais da minha concentração, mas ainda assim é um grande livro, 4 estrelas, mas bastante sólidas e portanto recomendo muito também para quem gosta do tema. O outro livro é então As Relíquias Sagradas de Hitler, de Sidney Kirkpatrick. Este livro estou um bocadinho na dúvida, mas eu vou enquadrá-lo lá mesmo então aqui para o OVO 76. E quando eu digo que estou na dúvida, porquê? Porque eu pensei, eu não li, eu este livro confesso que comprei, lá está, na Feira do Livro, e foi assim um bocadinho mais por impulso, peguei no livro, na altura li a sinopse, porque eu leio sempre a sinopse quando os compro, mas confesso que não assimilei nada. E achei agora que era um livro que se ia focar muito, então aqui, mais como o Hitler conseguiu então estas relíquias e a importância destas relíquias para o Hitler, mas pensei que fosse então aqui um bocadinho explorar então o tema ainda com o Hitler, portanto ainda durante a fase da Segunda Guerra Mundial, ainda durante a fase que ele encontrava então estas relíquias.
ou se apropriava destas relíquias. E o livro acabou por ser um bocadinho diferente do que eu esperava. Temos então aqui, eu acho que é capitão, eu não estou bem certa, estava a ver se há aqui. É um tenente, ele está pelos Estados Unidos, tenente americano, mas ele é alemão, ele fugiu durante a guerra, fugiu para os Estados Unidos, ele estava muito ligado à arte e à história da arte, ele foi para os Estados Unidos como professor, mas depois, entretanto, ele alistou-se no exército e, sendo alemão, ele sabia falar a língua. Então, depois, aqui neste final de guerra e pós-guerra, voltou outra vez à Europa para, ajudar, aqui o grupo dos aliados. E ele, está encarregue, da investigação para descobrir, aqui estas relíquias do Hitler. E nós vamos, aqui acompanhando este relato, também é um livro de não ficção, através de centrado nele e nas suas investigações, e portanto foi um bocadinho diferente do que eu esperava. É interessante, dá-nos aqui alguma perspectiva também destas relíquias e da importância que elas têm e que elas tiveram. Portanto, são relíquias também do Império, vamos cá ver se eu sei dizer isto, do Sacro Império Romano, acho que é isso. E portanto temos aqui também mencionado, por exemplo, a lança do Cristo, e portanto é interessante, mas não era aquilo que eu esperava totalmente, portanto falha minha, culpa minha, é certo, mas confesso que esperava aqui um bocadinho algo diferente. São umas 3 estrelas, porque, tal como eu disse, são interessantes. Foi um livro interessante, mas foi um livro, lá está, é um livro que acompanha aqui este pós-guerra, logo a seguir, e esta investigação mais relacionada aqui com estes artefactos, aqui muito ligado à arte. Portanto, não será também um livro para toda a gente, e portanto, mas ainda assim é uma leitura, tal como eu disse, interessante, e aprendemos sempre aqui qualquer coisa. Eu vou ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes 2 livros, se não, se ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou ficar por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.